Bom, vamos lá. Para quem ainda não dei bom dia, bom dia. Temos um exercício para a gente corrigir no livro. Nós vamos corrigir esse exercício, tá? Depois eu vou passar a matéria da prova, conteúdo que vocês vão ter que estudar. E depois a gente vai fazer uma revisão, tá? Tudo na aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue copiar a revisão e responder também. Vou só deixar o pessoal entrar aqui. Bom, lembrando que eu passei 2 atividades valendo ponto para o teste do 4º bimestre. Não tivemos teste esse bimestre. E ainda falta alguns alunos a me enviar aí algumas atividades, tá? Tem gente ainda sem nota, ó. Estou com David Sá sem nota, Luiz Carlos sem nota, Mariana, sua irmã fez as atividades, você não fez, não? Professora, eu mandei para ti. Eu não sei. Não recebi a sua, não. Eu mandei 2 vezes, porque eu não tinha. Aí, e eu também mandei pelo e-mail de Giovana. Porque eu não tinha certeza que se tinha chegado, né? Aí eu enviei 2 vezes. Há um tempo atrás, aí agora eu tava com dúvida. Ai, Não sabia como peraí, então perguntar. você mandou pelo e-mail de Giovana? Não, mandei pelo meu e mandei pelo dela também. Não, pelo seu eu não recebi, não. Pelo de Giovana, realmente eu recebi 2. Eu vou olhar de novo, então. Tá bom, obrigada. Pelo Eu, seu, eu tenho certeza que... eu tinha 2 coisas para te mandar. Aí eu mandei pelo e-mail. Acabou aquele. Agora eu não lembro, acho que era o resumo, né? E o exercício que você tinha mandado, eu Isso, e acho. o exercício. Eu fiz Eu os vou dois. conferir, então. Vou conferir de novo. Porque, Tá bom. realmente, o de Giovana eu recebi 2 vezes. O Uhum, e-mail 2 vezes. Mas aí, como eu já tinha colocado a nota dela aqui, eu não uhum, abri o e-mail de novo. uhum. Mas eu vi que tinha 2 vezes. Eu vou conferir, então. Eu vou tentar te Júlia, mandar depois também, tá de bom. novo. Júlia, o seu tá certinho, Júlia. Você já me mandou já. Você já tá com as 2 notas. Tá? Só tá faltando, ó, David Sá, Luiz Carlos, o de Mariana, que eu vou conferir, então, depois da aula, Felipe, Samuel, só. O restante está todo mundo com nota, tá? Que foi o exercício que a gente fez em aula e o resumo do capítulo 12. Essas foram as 2 atividades. O restante está tudo certinho aqui. Bom, então vamos lá. Temos que conferir aí, corrigir o exercício do livro. Então, vamos começar por ele, para depois eu passar a revisão da prova. Vou passar a matéria, o que vocês vão estudar. E aí, vou passar a revisão também. Professora, a prova vai ser digital, né? Isso. Vai ser lá na plataforma. A minha é no dia 7 de dezembro. Tá? Então, a gente ainda tem aí... Deixa eu olhar aqui. Temos a aula de hoje. E temos a aula do dia 1º para poder tirar as dúvidas, terminar as revisões, corrigir tudo direitinho para vocês fazerem a prova no dia 7, tá?
A minha no dia 7. Então, temos a aula de hoje e a aula da semana que vem para a gente deixar tudo prontinho aí para vocês estudarem. Bom, vamos lá então. Página 247, o pessoal que está chegando aí agora. Número 1. O nitrato de prata pode ser utilizado para identificar impressões digitais em investigações policiais. Ele reage com o cloreto de sódio presente na impressão digital, produzindo um precipitado branco, o cloreto de prata. Esse se decompõe ao ser exposto à luz solar, produzindo a prata metálica, de coloração escura e visível a olho nu, revelando as linhas das digitais. Então, isso é muito utilizado pela Polícia Civil quando precisa investigar algum crime, tá? As impressões digitais, elas ficam expostas, né, a superfícies, e aí eles utilizam esse nitrato de prata para poder fazer esse trabalho aí, ó, que a policial está fazendo, de coletar essas impressões digitais, tá? Então, ele aparece a olho nu, a gente não precisa utilizar um microscópio, aparece a olho nu as impressões digitais quando entram em contato com o cloreto de sódio, que reage com o cloreto de sódio. Aí ele pergunta, ó, com base nas informações acima, responda à questão. O processo de revelação das impressões digitais envolve basicamente substâncias de uma mesma função química. Marque um X nessa função química. Para a gente descobrir se é um ácido, uma base, um sal ou um óxido, a gente tem que voltar lá no enunciado e verificar o que está sendo falado aí, quais são as substâncias que estão aparecendo aí para a gente. Então, a gente tem, ó, um reagente aí muito importante, que é o cloreto de sódio, tá? Esse cloreto de sódio que reage aí com nitrato de prata, ele é um ácido, uma base, um sal ou um óxido? O que vocês marcaram? Sal? Acho que é sal. Sal, isso. Sal, exatamente. Muito bem. Então, vamos marcar aí. Vamos marcar aí, então, a opção sal. Número 2. Analise os valores de pH apresentados a seguir. Circule as alternativas em que é necessário adicionar ácido para que o valor de pH fique neutro e marque um X nas alternativas em que é necessário adicionar base para que o valor de pH fique neutro, ou seja, pH 7. Nós vimos na semana passada essa parte de pH, e aí a gente viu uma tabelinha que aparecia, ó, deixa eu ver em que página aqui. Aparecia a tabelinha do pH. Na verdade, não foi semana passada que a gente viu essa parte, não. Foi semana retrasada. Na página 235, aparecia uma tabelinha mostrando qual era o pH ácido e qual era o pH básico e qual era o pH neutro, que a gente sabe que é 7. Estamos no livro, Marcos Vinícius, página 247. Corrigindo a 247. O número 1, a resposta é sal. Você vai marcar o quadrinho em que está aí com a palavra sal. E o número 2 a gente começou a fazer agora, ainda não respondemos nada, não. Então, na página 235 tem essa escala mostrando de 0 até chegar a 7, o pH é considerado um pH ácido. E do 7, né, depois do 7 até o 14, básico. E aí a gente pode adicionar
né, substâncias, igual está falando aí na questão, adicionar ácidos ou adicionar bases para que ele fique com um pH neutro, igual aquela situação que a gente viu do aquário, tá? Que o rapaz lá foi adicionando até encontrar um pH neutro para a água. Bom, então nós temos que circular o pH que é necessário adicionar ácido e marcar um X naquele que é necessário adicionar base. Quais foram os que vocês circularam? Quais foram as letrinhas que vocês circularam? Que precisam adicionar ácido. As que vocês vão adicionar ácido é para que elas voltem a ter um pH neutro, tá? Ou seja, que tenham o 7, o pH 7. As maiores que 7, a gente vai adicionar ácido. Quais são as que foram maiores que 7 aí? A, B e F. E? F. F, muito bem. Então, nós vamos circular. Número 2, então. Nós vamos circular a letra a B e a F. E as que sobraram, nós vamos marcar um X. Que foi a C, a D e a E. Tá? Então, toda vez que a gente tiver que equilibrar um pH, se for maior que 7, a gente vai equilibrar colocando um ácido. Se for menor que 7, a gente vai equilibrar colocando uma base, tá? E se tiver no 7, aí é porque o pH ele está equilibrado, tá? Número 3. Em um laboratório, um químico misturou, com os cuidados necessários, uma solução de ácido clorídrico com uma solução de hidróxido de sódio, obtendo cloreto de sódio e água, como produtos dessa reação. Escreva a reação química descrita acima no espaço abaixo e, se necessário, faça o seu balanceamento. Então, a gente aprendeu no outro módulo, né, as reações químicas. Vimos que antes da setinha, a gente nomeia tudo que tiver antes da setinha como reagentes e tudo que tiver depois da setinha, produtos. E aprendemos a balancear isso também. O que é balancear? É saber a quantidade de átomos que tem em cada substância dessa. Nesse exercício aí, está pedindo para a gente montar uma reação. Até então, a gente não tinha feito um exercício assim. Já aparecia para a gente a reação toda montadinha. A gente só analisava quem eram os reagentes, quem eram os produtos e dizia se estava balanceado ou não. Fazia aquela tabelinha do balanceamento. Agora está pedindo para a gente montar essa reação. Então, a gente vai ter que observar as substâncias que estão sendo faladas aí para a gente colocar a fórmula delas. A primeira, ó, é o ácido clorídrico. Então, na primeira linhazinha, nós vamos colocar a composição do ácido clorídrico, que é o HCl. Aí depois tem um sinalzinho de mais e pede para a gente colocar o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o NaOH. Isso tinha que pesquisar no livro.
tá? Para poder descobrir. Aí depois vem uma setinha, que eu não tenho como fazer aí, vou fazer uma linhazinha. E vem o cloreto de sódio, NaCl, mais a água, que é H2O. Tá aí a nossa reação química montada. Ácido clorídrico é o CCl, hidróxido de sódio, NaOH, cloreto de sódio, NaCl, e a água, H2O. Essa era a letra A. Na letra B, identifique a função química de cada uma das substâncias envolvidas na reação. O que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que identificar as funções químicas, vai ter que dizer se é um ácido, se é uma base, se é um sal, se é um óxido, tá? Então, nós vamos analisar essas quatro substâncias que a gente escreveu na A e vamos dividir nas 4 funções químicas. Então, por parte, o ácido clorídrico, que é o HCl, é um ácido. Depois, o NaOH é uma base. Depois, o NaCl, que é um sal. E por último, a água, H2O, que é um óxido. Confere aí com um de vocês. Isso vocês vão estudar um pouquinho melhor no ano que vem, tá? Quando chegar no ano que vem, vocês vão ter, assim, um contato maior com essas funções químicas, aí vocês vão começar a memorizar essas substânciazinhas. Só de olhar, vocês vão identificar se é um ácido, se é uma base, se é um sal, se é um óxido, tá? Esse ano a gente só está apresentando essas 4 funções para vocês terem uma noção do que é. Aí, ano que vem, vocês vão ver mais profundamente. E na letra C, que tipo de reação química está ocorrendo? Uma reação de neutralização. Neutralização. Completa aí no de vocês. Com relação a essa questão número 1, né, que é das impressões digitais, a Polícia Civil, ela tem vários processos, né, de investigação que utilizam
algumas substâncias químicas para desvendar, né, alguns mistérios. Então, por exemplo, existe uma substância que ela detecta se tem algum vestígio de sangue no local. Então, ela utiliza um líquido que, com aquela luz negra, aonde passa aquele líquido, se tiver vestígio de sangue, mesmo que a pessoa tenha limpado o local, né, com água, sabão, fica ainda o vestígio do sangue, e essa substância química consegue detectar se tinha sangue ali naquela cena do crime ou não. Então, a Polícia Civil, ela usa bastante substâncias químicas para desvendar aí alguns crimes, né? Não é só o nitrato de prata, existem outras substâncias que são utilizadas. Agora vamos na 248. É uma parte, assim, bem interessante. Quem faz esse tipo de trabalho na Polícia Civil, né, que são os peritos criminais, é uma parte bem interessante. Mas tem que saber bastante química. Eu acho que é uma área de polícia, eles chamam de polícia científica, uma coisa assim. Isso. É totalmente científico. Então, para você fazer a prova, né, para ser um perito criminal, você tem que ser ou médico, ou biólogo, né, ou um químico. São áreas, assim, que estão relacionadas sempre com a área da ciência, porque é puro estudo científico, né? É bem interessante. É bem difícil. Quando eu era mais nova, assim que eu fiz a faculdade, eu andei estudando um pouco para fazer essa prova. Só que é muito difícil de abrir as inscrições para essa prova, e o número de vagas é muito pequeno. Eu lembro que, quando eu estava estudando, iam abrir, acho que 6 vagas só para todo o Brasil. Então, é uma prova Caraca. muito corrida, e um número de vagas, assim, bem pequeno. Por isso que, quando tem, assim, algum crime, né, alguém morre, precisa de chamar a Polícia Civil para ir até o local, né, e verificar se foi em casa. Por isso que, às vezes, demora muito chegar a equipe de perito, porque é uma equipe para atender o estado inteiro. Então, leva horas. Se a pessoa morrer em casa de manhã, de repente só vai aparecer a equipe no dia seguinte, porque só tem uma equipe por estado, demora bastante, e tem que dar conta de vários crimes, né, ao mesmo tempo. Aí o corpo fica ali até a equipe chegar para poder verificar o que aconteceu, né? Mas eu andei uma época, mas aí eu estava estudando muito, estava muito fissurada nisso, aí eu dei um tempo. Falei, não vou mais estudar isso não, porque é um número muito reduzido. E tinha professores meus na pós-graduação, né, na faculdade, que estudavam também para poder fazer essa prova. Então, eles sabiam muito mais do que eu, né? Eu ia concorrer com eles. Aí eu acabei desistindo, mas eu tinha muito livro. Tinha muito livro disso, dessas técnicas, né, para você poder estudar e fazer a prova. Mas é bem difícil. Cai a parte de direito também. Professor de ciências, né? Hã? Então é praticamente o sonho de qualquer pessoa que estuda ciências, né? Entrar nessa profissão. Isso. Aí eu desisti. Tinha a parte de direito criminal também, caía a parte de direito criminal, é uma prova bem complexa. Mas aí eu estava estudando tanto que eu falei, não, eu acho que eu não tenho como concorrer com essas pessoas. E o número de vagas também me desanimou. 6 vagas. Falei, sem chance. Deve ser muito difícil, aí, porque deve juntar negócio de ciências com negócio de polícia, de advocacia, essas coisas assim. Junta tudo, é uma prova muito complexa. Junta tudo. Mas é bem interessante, bem interessante. Para quem gosta,
Eu que gosto dessa parte, né, é bem interessante. É uma área bem interessante. Bom, então vamos lá, na página 248. Ou seja, quase Leia o temos texto a a Aline para ela seguir. trabalhar na polícia. Não é? Olha só. Não, e sem contar o salário, né, gente? Que é um salário, né? Então, vale a pena, porque é um salário bem legal. Vale a pena quem consegue, né, estudar e se dedicar e passar numa prova dessa, é bem legal, porque compensa. Trabalha pouco, né? E tem um salário bem legal. Bom, vamos lá. Número 4. Leia o texto a seguir. Uma das fases do tratamento de água envolve o tratamento químico. A gente até tá, não sei se vocês viram o jornal hoje de manhã, mas tá, acho que desde ontem falando sobre isso. Lá no Rio, né, tá com problema na SEDAI, de novo, a água tá exatamente igual tá essa aí na garrafinha, né, no recipiente A. A água tá marrom, de novo. E aí eles estão tentando descobrir o porquê que a água tá assim. Eles estão fazendo um conserto, né, numa parte da estação que faz essa distribuição de água, e aí está acontecendo alguma coisa lá que a água está saindo assim da torneira. Aí hoje de manhã eu assisti aquele Bom Dia Rio não, o RJ1. Aí estava mostrando vários locais do Rio, aqui em São Gonçalo não, porque a distribuição daqui é por outra estação, mas lá no Rio, vários bairros do Rio, a água está assim novamente, né? Teve problema no passado, agora esse ano de novo. Bom, aí, ó, ele comenta, ó, inicialmente é feito o controle do pH por meio da adição do hidróxido de sódio. Em seguida, dissolve-se o sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio é uma substância química que é adicionada na água nessa etapa de tratamento, quando a água está lá na estação de tratamento. Tio Gilbert, Isso você aí, por aí? ó, a água está lá na estação de tratamento, tem que ficar ligado, tem que tratar da água para a gente beber uma água limpinha. E na estação de tratamento, a gente pode fazer natação, né? Muita água, e aí relacionou a educação física. O recado é sobre educação física. Tem alguns colegas que não fizeram a avaliação de educação física, que está na plataforma há mais de 2 meses. Então, eu vou falar o nomezinho da galera aqui, tá? Só para a gente resolver isso rápido. Joana Guimarães, está por aí? Joana? Alô, tá. Joana, 1, 2, 3. Não, Joana. Meus amigos, avisem a Joana, por favor, para entrar na plataforma e fazer a avaliação de educação física. Maria Eduarda Perestrelo, por aí? Maria Eduarda. Tá aí também, as duas estão Eu tô aí, vendo só a não foto estão de Joana respondendo. aqui, tô vendo, a Maria Eduarda respondeu no chat. Amiga, entrar na plataforma e fazer atividade de educação física da professora Daniele, que ela precisa fechar as notas. E Pedro Henrique Patrocínio, tá por aí? Tá também. Pedrão, entra lá e faz para mim aquela avaliação, por favor. Façam hoje, que ela precisa fechar a nota, tá bom? Valeu, galera. Brigadão. Valeu, professora. Boa aula. Obrigada. Bom, então vamos lá. Eu estava falando no sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio é uma substância que tem um cheiro bem forte, tá? Então é colocado naquela etapa de floculação. São jogados nos tanques de água uns floquinhos, que é desse sulfato de alumínio, e aí a sujeira que está na água agarra nesses floquinhos de sulfato de alumínio. Esses floquinhos, eles pesam, vão parar no fundo do tanque, e aí a água que está mais limpa da parte de cima vai para o tanque seguinte. E assim continua o processo de tratamento de água. Aí, ó, ele fala, ó, em seguida, dissolve-se o sulfato de alumínio na água, que forma
um precipitado gelatinoso, que é esse floquinho que eu falei para vocês, o hidróxido de alumínio, o qual une as partículas sólidas e as arrasta até o fundo do tanque, que quando ele fica pesado, ele vai parar no fundo do tanque, e nessa etapa a gente chama do processo de decantação. Tudo que tiver sujeira, a parte que tiver suja, fica no fundo do tanque, e a parte que está limpa passa para o tanque seguinte. Para eliminar agentes patológicos, adiciona-se cloro gasoso ou hipocloreto de sódio à água. Com esse processo, forma-se o ácido hipocloroso, substância bactericida. Então, vai terminar de tirar todas as bactérias que estejam ali naquele tanque. Aí a água vai ficar própria para a gente consumir. Aí ele pede para a gente relacionar o nome da substância à sua respectiva fórmula química. Ou a gente tinha que pesquisar no livro, porque a gente não sabe de cor, né, essas substâncias, ou então tinha que pesquisar em algum outro lugar, ou na internet, ou em outro livro, para a gente poder descobrir, tá? E aí a gente tinha que ligar o nome da substância à fórmula que ela possui. Então, vamos lá. O hidróxido de sódio. Como que é a fórmula do hidróxido de sódio? Já apareceu aí em questões anteriores. Qual é? É o NaO? Isso, muito bem. NaOH. Muito bem. Então, vamos lá. Vou colocar aí. 248. Hidróxido de sódio. NaOH. A gente tem que ligar. Agora, o hipoclorídrico de sódio. Hipoclorídrico. Clorídrico não, clorito. Clorito de sódio. É o famoso NaClO. Depois, o sulfato de alumínio. AL? Isso aí. Quem quer falar comigo, que levantou a mãozinha aí? Não, eu já falei, tinha sido sem querer. Ah, tá. É porque eu não consegui ler quem era. Só escutei o barulhinho. AL. Esse doisinho aí não tem como eu colocar dessa forma. SO. 4,3. Pronto. Agora o ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. É o HC. Ai, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo. HCl. Se eu tivesse colocado errado.
E, por último, o hidróxido de alumínio. Que é o Al OH3. Pronto, agora deixa eu conferir aí, tá tudo certinho. Hidróxido de sódio, ok. Hipoclorito de sódio, ok. Sulfato de alumínio, ok. Ácido hipocloroso, ok. Hidróxido de alumínio, ok. Vocês vão ligar. Na letra B, a gente vai identificar agora essas substâncias aí em funções químicas. Vai dizer se é ácido, se é base, se é óxido, tá? Nós vamos escrever agora o que eles são. Então, vou seguir aí a mesma ordem. Letra B. O hidróxido de sódio. Ele é uma base. O hipoclorito de sódio. É um sal. Sulfato de alumínio. Um sal também. O ácido hipocloroso. Esse o próprio nome já dá uma dica, né? Hipocloroso. É um ácido. O hidróxido de alumínio. Uma base. Essa é a letra B, confere aí. Quem não fez, copia. Aí na C pergunta qual é a importância do tratamento da água. Para que lá na estação de tratamento, né, se trata a água? Qual é a finalidade de tratar a água? Para poder limpar, para ela poder se tornar potável. Isso aí, para quando ela vem, né, quando ela é captada do ambiente, ela ainda vem com algumas substâncias que a gente não pode ingerir daquela forma. Então, ela recebe todo esse tratamento com essas substâncias químicas, na sua grande maioria, né, são adicionadas substâncias químicas ali no tratamento, para ela se tornar uma água com uma qualidade um pouco melhor, e aí sim a gente consumir. Sabendo que, lembrando, né, que se a gente for beber, né, antes de beber, ainda é necessário a gente filtrar ou ferver, tá? Para cozinhar, se a gente for utilizar para cozinhar, aí não, porque a água vai ser fervida ali junto com o alimento, não tem problema. Se ainda tiver
algum micro-organismo ali naquela água que veio pela tubulação até chegar à nossa casa, no fogo mesmo, ele vai morrer. Agora, se a gente for utilizar para beber, aí mesmo assim, mesmo ela recebendo esse tratamento, ela precisa ser filtrada ou fervida antes, tá? Para a gente evitar aí mais algumas possíveis contaminações aí. Então, Professora, ainda é impossível, né, transformar água salgada em água doce? Então, não é impossível, não. Já se tem um processo, né, que é chamado de dessalinização, que é a retirada de todo o sal da água do mar e transformar ela em água doce, né, em água potável. Só que essa técnica, aqui para o Brasil, ainda é uma técnica muito inviável, é uma técnica cara. Embora alguns navios, eu tenho uma aluna no 6º ano, que até eu dei aula sobre isso lá esse ano, e aí, quando eu estava explicando isso, o pai dela até participou da aula, porque ele é da Marinha, o pai da aluna é da Marinha, e ele estava falando que já existem alguns navios na Marinha que já conseguem fazer esse processo de reutilização da água do mar, transformar em água doce, para eles utilizarem dentro do navio. Só que aí é um processo ali dentro do navio, né? É uma quantidade mínima, né, que faz esse processo. Agora, para a gente pegar e transformar uma grande quantidade de água salgada em água doce, por enquanto, é um valor ainda bem alto, mas já tem como se fazer isso sim, tá? Outros países também já têm essa técnica de dessalinização da água, e como em alguns países, né, já tem esse problema de escassez de água, futuramente eles possam vir a utilizar essa técnica. Se acontecer isso aqui no Brasil, em algumas regiões, até vai ter como fazer isso. Agora, tem algumas regiões que a gente sabe, principalmente no norte, no nordeste, que a disponibilidade de água, né, já é uma disponibilidade muito precária. Então, para se fazer essa técnica, para se utilizar essa técnica, vai ter que ter muito dinheiro. Não tem dinheiro para colocar água para todo mundo, que dirá para fazer esse processo de dessalinização que gasta muito mais. Mas ou seja, algumas pessoas vão ter e outras não, né? Exatamente, que aí é o que acontece, né? Alguns têm, outros não. A gente tem esse acesso. Mas se a gente comparar a região sudeste com a região nordeste, a gente sabe que muitas pessoas na região nordeste não têm acesso. Arriscado nem a gente ter, professor. Exatamente, né? Porque uma técnica, né, viável, que eles já descobriram, os cientistas já sabem como fazer, porém, é uma técnica ainda muito cara, sai muito caro para se fazer isso. Mas a Marinha do Brasil já faz isso, em alguns navios já tem essa disponibilidade. Só que aí é uma quantidade pequena, né, para os próprios tripulantes utilizarem aquela água. Pelo menos foi essa informação que o pai da minha aluna me contou. No navio que ele trabalha, quando ele viaja, já consegue fazer essa técnica dentro do navio, de reaproveitamento e transformação da água salgada em água doce. Certo? Então, já tem sim. Só que, em questão de valores, né, ainda é inviável. Tá? Bom, então vamos lá. Letra C, então. Remover materiais e micro-organismos que possam causar danos
Saúde. Muito bem, Caetano. Isso aí. Agora no número 5. Leia o texto abaixo. A fenolftaleína é uma substância utilizada como indicadora de ácidos e bases. Em meio ácido e neutro, a solução fica incolor. Entretanto, no meio básico, a coloração varia de rosa a violeta. Considerando essas informações, um professor fez a seguinte atividade com os alunos. Preparou 2 frascos contendo solução de fenolftaleína e água. Em um recipiente, adicionou a solução certa quantidade de vinagre incolor. E em outro, uma certa quantidade de alvejante de roupas. As imagens ao lado mostram os resultados dessa atividade. Em qual recipiente foi adicionado o alvejante? No recipiente 1 ou no recipiente 2? O que vocês colocaram? Ó, ele fala que quando essa substância é adicionado a um ácido e uma base, ele fica incolor. E quando é colocado, é adicionado a um meio básico, ele varia de rosa a violeta, que é o que está aí, né? Violeta. Só que aí a gente não tem nenhuma legenda, justamente para não induzir a gente a rotular esses vidrinhos aí. Qual que vocês acham que é o que foi adicionado ao alvejante? O 1 ou o 2? O alvejante tem a presença de cloro, né? Na maioria das vezes, tem a substância cloro. No recipiente 1, foi adicionado o alvejante. E no 2, o vinagre. Agora a gente vai ter que explicar isso aí. Fenolftaleína é um indicador. Essa a gente tinha que pesquisar também. De pH e fica. Essa parte não tem no livro, não. Professora, Foi. se a gente muda o pH da água, ela muda de cor também? Não, na água não, porque aí você... só se você colocar alguma substância química ali nela, né? Aí ela pode até mudar um pouco a coloração, mas naquele exemplo lá do aquário, que a gente viu da página, deixa eu ver qual é a página. Que a gente viu na página 235, ela não estava com um pH adequado, mas a coloração dela estava a mesma.
Antes ela estava com pH 5, depois ela foi para 8,5 e depois ela foi para o pH ideal, né, que é o pH 7, mas a coloração era a mesma. E foi colocado ali o quê? Gotas de solução ácidas para ir equilibrando, né, esse pH. Porque o pH ele estava ácido demais, ele estava com 5, aí depois ele passou a ser um pH básico, porque ele foi para 8,5, e aí sim, depois foi equilibrado com 7, porque foi colocado um ácido ali para equilibrar. Como ele estava muito básico, porque ele estava com 8,5, aí como que a gente faz para neutralizar isso? A gente coloca o ácido. Se ele está muito básico, a gente coloca o ácido. Se ele está muito ácido, a gente coloca a base, que aí equilibra. Um equilibra o outro, para poder sempre estar nesse pH de 7. Mas a coloração não muda, não. Nesse caso aqui, mudou porque ocorreu aqui uma reação química. Quando ele usou essa substância que combina, né, com ácido e com a base, e foi colocado no alvejante e no vinagre, aí teve uma coloração diferente, mas na água, geralmente, a gente não consegue identificar que ela está fora do pH neutro dela pela coloração, não, tá? E a gente só vai ter certeza disso se a gente medir o pH da água com aquele instrumento que a gente viu na página 235 também. Foi colocado no aquário, tá? Que é o pHômetro. Ele que mede o pH da água. Só da gente olhar, a gente não consegue identificar, não. Tá bom? Tem que ter esse instrumento aí. pH que fica com coloração violeta. Indicador de pH que fica com coloração violeta. Ao entrar em contato com uma solução básica. Ao vinagre. É uma substância ácida que não altera sua coloração. Agora a última página. 249. A 249 é como se fosse um resumo desse capítulo de funções químicas, tá? Então, ele fala um pouquinho de cada função. Um pouquinho dos ácidos, um pouquinho das bases, um pouquinho dos sais e um pouquinho dos óxidos. Então, vamos lá. Nos ácidos primeiro. Os ácidos. Características dos ácidos. Apresentam pH menor do que 7. Primeira palavrinha aí que vocês vão completar é menor.
formam íons de hidrogênio, que é o H+, possui gosto azedo, reagem com alguns metais, formando sais e gás hidrogênio. Em contato com o papel de tornassol, torna-se vermelho. Essas informações tinham no livro. Essa parte tinha. Ácidos fortes têm maior capacidade de formar íons H+ do que ácidos fracos. Aí nós temos aí, ele fez a repetição da escala de pH. Do 0 até o 6, pH ácido. Do 8 até o 14, pH básico. E o 7, que está no meio entre os dois, é o pH neutro, tá? Que a gente chama de pH neutro. Agora vamos nas bases. Características das bases. Apresenta pH maior do que 7, liberam íons hidroxila, que é o HO+, possuem gosto amargo e adstringente, tem textura escorregadia e oleosa, em contato com papel de tornassol torna-se azul. Bases fortes têm maior capacidade de liberar íons OH- do que bases fracas. Essas palavrinhas aí nas bases. Nos sais, formados por um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, formados pela interação de ácidos e bases, na chamada reação de neutralização, que resulta na formação de sal e água. E, por último, os óxidos, formados por elementos químicos em que um deles é necessariamente o oxigênio, né, que o próprio nome já dá a dica. Oxigênio. Por isso que teve uma questão aí que a gente colocou o H2O como óxido, porque tem o oxigênio. Os óxidos ácidos formam ácidos quando reagem com água, e os óxidos básicos, fizemos um exercício desse semana passada também, formam bases quando reagem com água. Vê se dá para entender aí o que eu fiz aí. Quando terminarem de corrigir, me avisa.
Bom, vou colocar aí no chat também, para vocês copiarem a matéria da prova. Esse capítulo 11, que é o que a gente estava vendo agora, não cai na prova, tá? Só vai cair e o 12 também não, porque o 12 a gente já viu lá no 7º ano. Só vai cair o capítulo 10. Aí eu vou colocar os tópicos que vocês precisam estudar, dar mais atenção do capítulo 10, tá? Aí vocês deem mais atenção a essas questões aí que eu vou colocar. Ó, vocês vão estudar ondas sonoras, classificação das ondas, elementos de uma onda, frequência de onda, unidade de medida do som, luz, interação da luz com os objetos, espelho, plano e esférico, e lentes e lupas. Essa é a matéria da prova. Tá? Nossa prova é dia 7. De dezembro. Ok? Sabendo esses pontos aí, nós já fizemos um exercício, acho que um não, até mais de um. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já fez alguns exercícios relacionados a essa matéria. Deixa eu ver aqui. Bom, nós fizemos 1, 2. Já fizemos 2 exercícios sobre essa matéria. E agora eu vou passar mais um, que é uma revisão. Tá? Quem estava sumido aí da aula aí por um tempo, aproveita esse exercício de revisão para poder se achar um pouco aí na matéria, porque deve estar um pouco perdido, né? Porque tem gente que não aparece há bastante tempo. Quando vocês terminarem de copiar aí, me avisam para eu começar a copiar a revisão. Aqui eu já terminei já, Aline. Oi? Aqui eu já terminei já. Já? Todo mundo já terminou? Ainda não. Tá. Ainda não. Tá bom.
Lembrando que a prova vai estar na plataforma, vocês vão fazer pela plataforma, naquele mesmo esquema que a gente fez da outra vez, teve uma vez que foi assim também. Vão ser 10 questões, com 4 opções de resposta, e aí vocês vão marcar a melhor opção, tá? Cada questão vale 1 ponto, então são 10, totalizando os 10 pontos da prova. Aí eu vou somar com essas 2 atividades que eu passei no lugar do teste, o resumo e o exercício. Quem não fez ainda, dá tempo de fazer. Tá? Aí vou dividir por 2, vai sair a média do quarto bimestre de vocês. E aí vamos estar rumo às férias, né? Vai estar faltando pouco. Nossa prova dia 7, falta pouco. Acabaram? Falta um pouquinho ainda, peraí. Tá bom. Eu acabei. Não deve dar tempo da gente copiar a revisão toda hoje, não. Vou passar um pedaço. Vamos ver, mas eu acho que não vai dar tempo de copiar tudo, não. Se não der tempo, semana que vem a gente continua. Se vocês prestarem atenção na prova, vocês vão conseguir responder tudo certinho. Tá bem tranquila, essa parte não é difícil. Tá? É só prestar atenção nas palavras. Tá bem tranquilo. Posso? Pode. Então, vocês vão copiar no caderno, tá? Nossa, olha a hora que Lorena tá entrando. Bom dia, Lorena. Consegue me ouvir? Lorena, consegue me ouvir, Lorena?
Oi, bom dia. Ó, vamos começar a copiar agora a revisão, o exercício de revisão para a prova, tá? Pega o caderno aí de ciências para você começar a copiar. E eu recebi o seu trabalho, tá? Já até mandei um ok para você. Deixa eu até olhar aqui se o seu está tudo certinho. Tá, o seu está certinho, recebi os dois. Eu passei a matéria da prova também. Quando eu terminar de passar o exercício aqui, eu coloco ela de novo para você copiar também. Vai ser sobre o capítulo 10. Bom, então vocês vão voltar no capítulo 10, vão ler ele de novo para poder achar essas questões aqui, tá? Nesse capítulo 10, a gente viu as ondas divididas em duas partes, tá? Vocês vão completar aí nessa letra A esses dois tipos de ondas. Quais foram as ondas que a gente comentou? Algumas questões vocês vão fazer rapidinho, porque são questões de marcar.
A letra F, vocês vão precisar daquele desenho que a gente fez. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Vão precisar desse desenho aqui, que a gente fez no caderno, tá? Para vocês nomearem aí os elementos de uma onda, na letra F. Vocês colocarem nesse desenho, vocês vão descobrir a resposta da letra F. Bom, vou passar até aqui, tá? Até a letra G. Copiem e tentem completar aí. A maioria é para completar. Pô, Aline, pensei que você não ia acabar mais. Eu tô aqui na letra B ainda. Pois é, dei essa colher de chá. Mas não acabou não, tá? Semana que vem ainda vai ter mais um pedaço. É até a letra... Até a letra Q. Deus me livre. Tem um pedação ainda. Vão copiando aí. Isso porque é só o capítulo 10, Que hein? isso, Aline? Esse final de ano você podia dar um pra gente, né? Dá o quê? Um quê? Podia dar um descanso pra gente, né? Um Como presente de Natal. descanso. Então, aí o descanso. Que é mais Aline, lento do que de isso. mal, Pô, cara. é mais leve na prova, né? Até revisão. Gente, a prova tá mamão com açúcar. Tá mamão com açúcar. Até revisãozinha, ó, tudo prontinho aí, só estudar, meu Deus. Ah, olha só, o outro já querendo 10 para todo mundo, ó. Aí eu perco meu emprego. Aí ele passa não sabendo nada e você sai sem Pois emprego. é. Aí, onde você estudou, meu filho? Aí, ano que vem, vai para outra escola. Onde você estudou? Ah, no Aragão Santos. Quem foi a sua professora? A Aline. Aí, pronto. Estou eu lascada. Não entra nenhuma escola. Não, pois é. Não. Temos que manter o foco. Tá acabando. Falta menos do que faltava. Quem teve paciência até agora, tá faltando pouco. Você pensa que a gente também não está cansado? A gente também está cansado. Eu estou aqui cheia de dor nas costas, que eu não aguento mais ficar aqui sentada nessa cadeira esse tempo todo de frente para essa tela. Ontem eu acordei 5h30 da manhã, fiz revisão para todas as turmas. Eu só saí da mesa 9 horas da noite. Escrevi o dia inteiro ontem, só fazendo essas revisões. Fiz a de vocês, fiz do sexto, no sétimo eu não consegui fazer. Fiz do sexto, do oitavo e do nono. Do sétimo eu vou fazer hoje, porque eles vão fazer amanhã. Estou aqui que eu também não me aguento mais, mas a gente tem que ir até o final. A luta continua, falta pouco. Fomos fortes até agora, então falta pouquinho.
Graças a Deus esse ano vai acabar, porque foi terrível. Não é? Também acho, foi terrível. Se Deus quiser, ano que vem vai ser tudo melhor. Porque É, foi pior das nossas vidas. exatamente. Aline, eu tenho a teoria que esse ano foi uma droga, porque dizem que primeiro vem as trevas e depois vem a luz. Por isso, ano que vem vai ser maravilhoso. Eu Ai, acho. Deus te ouça, Rian. Eu gosto mais de anos pares. Esse ano foi uma exceção, né? Que é um ano par, mas foi bem difícil. Tomara que ano que vem, que é 21, é um número ímpar, seja um pouco melhor, mas eu gosto mais de anos pares. Aí vai lá, estoura a Terceira Guerra Mundial, a gente fica mais ferrado ainda. Pronto. Ai, Jesus. Complicado, né? Exatamente. Exatamente. Ano que vem vocês vão estudar bastante, né? E nós, professores, temos um grande desafio aí pela frente, que vai ser um ano dobrado, né? Quando a gente voltar, vamos ter que revisar várias coisas. Vai ser bem complicado também, pelo menos o início vai ser bem complicado. A gente vai ter que ter bastante paciência. Pô, mas com certeza vai ser bem melhor do que reviver tudo isso aqui de novo, porra. Mas vocês vão ver. Infelizmente. Eu que lute, né? Exatamente. Mas aí vai ser um pouco melhor, porque aí vocês já vão ter uma noção, né? Não vai ser tão ruim, não. Vai ser um pouquinho mais puxado, porque, né, é ensino médio, então não tem jeito. Vocês vão ter 3 anos para se preparar para o Enem, que é puxado. Então, ano que vem vai ser mais puxadinho realmente. Mas aí vocês já têm uma noção, já viram algumas coisas. Primeiro ano, revisa muita coisa, vocês vão ver que português, matemática, vocês vão ver bastante coisa que vocês já viram, né, do 6º ao 9º, não só no 9º, não, mas assim, do 6º ao 9º. Vocês vão ver que vão ter matérias que vão se repetir, só que com um grau de dificuldade um pouco maior, né? Aline, uma parada que eu acho engraçada, só que todo mundo fala que é fácil, é que o primeiro ano falam que é o mais fácil, só que é a maior mentira do mundo, porque no primeiro ano da escolinha primária você nem sabia ler nem falar. Ou seja, foi o ano mais difícil da sua vida. Exatamente. É bem complicado. Eu particularmente, do ensino médio, eu gostei bastante do 2º ano. Porque o 2º ano, ele é o meio termo, né? Ele não é nem tão fácil e também não é tão difícil quanto o 3º ano, porque o 3º ano a gente tem bastante responsabilidade. Embora, na minha época, não tivesse Enem, né? Ô, Aline, pega leve aí, tá me assustando já. Você fazia diversos vestibulares. Na minha época, era um vestibular para cada faculdade. Então, se você quisesse prestar vestibular para todas as faculdades, eram várias provas, né? Agora não, agora é uma única prova que serve para tudo, para todas as faculdades. Pública ou particular, quando você fez faculdade? Então, na minha época não tinha o Enem, então você se inscrevia num vestibular da pública, e se você quisesse fazer particular, você se inscrevia num vestibular da particular. Hoje em dia não é mais assim, você se inscreve no Enem e ele serve tanto para a faculdade pública quanto para a faculdade particular. Só que aí as notas são diferentes, né? Para você pontuar para entrar numa faculdade pública,
você tem que ter uma nota um pouco mais alta. Na particular, aí você já pode ter uma nota um pouco mais baixa, mas aí se você tiver uma nota alta, você consegue uma bolsa, né? E aí você paga bem menos. Então, hoje em dia, é bem diferente, entendeu? Da minha época. Na minha época, era o ERJ, o UF, o FRJ, as provas eram todas separadas. Você se inscrevia em tudo e estudava para todas elas. Entendeu? Hoje em dia, não, eles unificaram numa coisa só. Você faz só o Enem e aí ele serve para todas. É mais fácil. Você só estuda para uma prova. Aline, Oi, as aulas terminam dia 10, né? dia 10, é. Quem passar direto, tiver com tudo ok aí, os 20 pontos, dia 10. Se Esse mês de não, 31 em não, né? caso de recuperação, aí é deixa eu ver aqui se eu acho. Até dia 20 e pouco, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu anotei em algum lugar. Ó, recuperação de 14 a 18 de dezembro. Aí quem ficar de recuperação é até dia 18. Ô, Aline, Oi. mas se você conseguir 20 pontos em uma matéria, só que, tipo, se ficar com nota vermelha no quarto bimestre, acontece o quê? Não acontece nada. Se você já tiver os 20 pontos, tá tranquilo, já passou. E ela não era isso que falava na escola, não, hein? Não, então, como a gente está distante, né, aí vai ser dessa forma. Agora, já aconteceu de alguns anos lá na escola, por exemplo, o aluno tira 10 em tudo, né, o ano todo. Aí chega no quarto bimestre, ele tirou 4, alguma coisa aconteceu, né? Se ele está acostumado a tirar 9, 10, tirou 4, aí o que costumava fazer? A gente deixava esse aluno de reforço. Ele ia para a recuperação, assistia às aulas, fazia até a prova de recuperação também, mas como se fosse um exercício para ele ver novamente aqueles conteúdos que ele provavelmente não aprendeu, porque como que um aluno que tira 9, 10, o ano todo tira 4 no quarto bimestre, né? Alguma coisa ali de estranho aconteceu. Ou ele não estudou nada, ou ele marcou qualquer coisa na hora da prova, que nossa prova do quarto bimestre é sempre o simulado, né? Já aconteceu isso, tá? Da gente ter alunos bons e de chegarem no simulado, já passei e marcar qualquer coisa. Já teve, a gente já teve aluno assim. Aí a gente deixa de reforço, entendeu? Mas no final vai passar, porque já tem a nota para passar. Então, se, tipo assim, nossa, eu fiquei de reforço, porém eu não vou no reforço, vou faltar o reforço. Aí, vou passar, né? aí pode ser, também já aconteceu isso. Me colocaram de reforço, mas eu não vou. A minha mãe não quer que eu vá, ou eu falei para minha mãe que eu não quero ir, aí você aguenta as consequências no ano seguinte, né? Porque justamente o nome já está dando a ideia do que é, para você fazer um reforço e ver o que você não aprendeu ali, dando a entender o porquê daquela nota 4, ou daquela nota 3, né? Então, a gente faz isso. Agora, quando o aluno já vem tirando nota baixa o ano inteiro, e no quarto trimestre tira também, aí aquele aluno ele já está com dificuldade ao longo do ano, aí é recuperação mesmo. Aí tem que estudar para valer, que vocês já passaram por isso, né? Comigo mesmo, no 7º ano, ficou um montão de gente. Então, Eu nem fiquei, eu fiquei com o maior medão. mas ficou bastante gente no 7º ano comigo, porque era uma matéria um pouquinho mais difícil, né?
Aí realmente fica um pouquinho mais puxado. Aí ficaram bastante gente. No 7º ano sempre fica alunos de recuperação. Aí já no 8º já é mais tranquilo, né? A matéria é um pouco mais tranquila, que é corpo humano. Aí geralmente não fica ninguém. Mas no 7º, no 6º e no 7º ficam bastante. Aline, você falando tranquila. Eu lembrando que a prova a gente tinha que lembrar todos os ossos do corpo humano. Lembra? Pois Você é. ri, eu choro. E pior que agora, sabe o que a BNCC fez? Colocou essa matéria lá no 6º ano, tadinho. Os alunos do 6º ano, e é a matéria agora do 4º bimestre, eles estão arrancando cabelo, porque um monte de nome de osso, um monte de nome de músculo, eles estão estudando essa parte. Eu já passei por essa fase, graças a Deus. Era a matéria lá do 8º, aí essa reformulação que teve da BNCC, alguns conteúdos, né, eles se modificaram, foram do 9º para o 6º, do 6º para o 9º, eles estão passando mal, tadinho. Dei graças a Deus que pelo menos eles gostam muito de ciências e eles participam demais da aula de ciências. Então fica um pouco mais fácil. Mas é difícil para eles, porque é uma matéria do 8º, né? E eles viram agora. Aline, na minha opinião, tinha uma prova tua que eu falei assim, não vou estudar para essa tal matéria aqui, que era sem ser ciências, era junto com ciências, eu esqueci o nome. Acho que era programa. Programa de saúde. Isso, programa de saúde. Eu não estudei para programa de saúde o ano inteiro. E eu me saí bem. Então, muita gente esquecia dessa parte, né? Esse ano até que Verdade, eu não verdade. tive problema, não. Mas quando a gente está na escola, muita gente esquece dessa parte, aí perde 3 pontos de bobeira. Às vezes não dá Então, tempo, não, professora. A matéria tinha que ser tão grande que às vezes não dá tempo de estudar as duas, não. é muito grande. E acho que cada ano que passa fica pior, porque os meus livros, eles são os maiores. Eu olho, por exemplo, o livro do 7º ano, gente, é um livro grossão. E dos E a hora que você outros, faz das outras revisão, né? matérias, eu vejo história, vejo geografia, os livros tudo fininho. Eu fico, gente, por que o meu é assim? Aí eu fico toda, né, doida durante o ano para poder dar conta daquilo tudo. Mas realmente é muita coisa e a cada ano que passa, a ciência vai evoluindo, né, vai aparecendo outras coisas e aí acrescenta mais coisa para a gente estudar. Então, por isso que É às tipo vezes história. história também, mas só que em relação a ciências e história, ciências ainda tem muito mais coisas. Os meus livros são muito maiores do que os dos professores de história. Eles terminam os capítulos rapidinho. Além do meu livro ser grosso, os capítulos, eles são muito extensos. Eu levo, sei lá, 3 semanas para acabar um capítulo. É Tá doido. bem extenso. Aí você imagina isso na cabecinha do 6º ano. Vocês já passaram por isso, vocês sabem. É complicado, até eles se Já vai levar um acostumarem. susto logo. Até eles se acostumarem. Pior que no 6º ano a gente tem bastante paciência. Eu já sou uma professora paciente, mas eu tenho mais paciência ainda quando eu estou no 6º ano, porque eu sei que eles estão começando agora, né? Aí tem que ter um pouquinho mais de tempo. Responderam aí? Ou ainda estão fazendo? Eu terminei de copiar agora. Eita, tá bom. Que a gente vai conversando aqui, eu vou escutando, acabou que eu vou me perdendo e não copio. Aí acabei agora de copiar.
Professora? Ela que saiu, mano, ela caiu. Fala, galera. A professora caiu? Caiu. Fala. Calma aí, vamos aguardar só um minutinho. Vou fazer contato com ela aqui. Tranquilo. Valeu. Na minha opinião, nem precisa, porque vai acabar umas 10 aulas dela. Verdade, verdade. Tchau, professora. Até sexta.